Então, estamos ao vivo aqui no Instagram das Embaixadas. Eu já estou vendo a galera entrando aqui. Olha aí. Aqui o negócio é rápido aí, ó. O Fabrício já vai entrar. Estamos aqui aguardando o Fabrício entrar. E aí, tudo bem? Aí, ó, o Fabrício já está na área. O negócio aqui é rápido, meu amigo. Aqui é chegando. Então vamos lá aí, ó. Boa noite. Boa noite aí, Fabrício. Muito aí, legal Ângelo? estar com você aqui. Olha aí a galera entrando aqui, ó. Engajador digital. Eia Soli, Júlio Graciano. Quem mais? E aí, pessoal? Olha aí, ó. Fernanda. O Fábio Ribeiro tá sempre aí, ó, dando suporte. Se a gente cair aqui, o Fábio entra. Boa noite, Fábio. A galera já entrando aqui. Muito legal estar aqui na live das embaixadas, né? Que a gente está fazendo esse projeto aqui com muito carinho, né? Para essa galera que acompanha aqui o nosso Instagram oficial. Uma coisa que eu vou pedir, nós já temos 16 pessoas na live, uma coisa que eu vou pedir para vocês, eu aprendi com o Thiago Nigro, tá? Grande amigo, só que ele não me conhece ainda, mas ele é um grande amigo nosso, que ele fala assim, ó, clica no aviãozinho, envia para os seus amigos aí que tá tendo live da embaixada e vamos colocar a galera para poder participar. Mas aí, me diz aí, Fabrício, Ô, Ângelo, só vou ligar uma luz aqui para ficar mais iluminado, rapidinho. Tá bom então. Como é que tá a minha iluminação? Tá boa, Fabrício? Galera, como é que tá? Tá boa, né? O áudio também tá bom, vocês estão conseguindo escutar bacaninha? A gente já vai começar. Ele só tá ajustando aqui a luz. A luz tá boa, viu, Fabrício? Tá bem legal. Tá bacana. É isso aí, galera. Pessoal, Fernanda, Mari. Beleza. Então, como é que você está, Fabrício? Me fala um pouquinho aí sobre qual que é o seu comitê, o que o seu comitê está desenvolvendo lá no Comitê Estratégico das Embaixadas. Fala um pouquinho aí sobre o seu trabalho lá. Então, sou do Comitê de Tecnologia, né, das Embaixadas, Geração de Valor, e nosso comitê, recentemente, a gente desenvolveu um aplicativo das embaixadas para auxiliar na interação entre os participantes das embaixadas, dos membros das embaixadas, né? E a gente vai tá com outras demandas aí para conseguir ajudar na entrada de novos membros, novos líderes, né? O site e todo um processo que tem para as pessoas conseguirem, para auxiliar as pessoas nos encontros das embaixadas e até na entrada de novas pessoas. Então a gente está aí, cortando a pau. Quem viu o vídeo, né? Esse é um vídeo oficial da nossa reunião que nós tivemos lá em São Paulo. Logo depois do Powerhouse, teve uma reunião com a galera que está organizando, né, o movimento das embaixadas. E quem viu o vídeo viu que o Fabrício falou lá a respeito do aplicativo. Se você tem Android, você já está usando o aplicativo, e quem tem o iOS, daqui uns dias vai poder baixar e usar, mas mais tarde a gente fala mais sobre o aplicativo. Ed Alberti está aí, Tati, Marian, também já está na área também. E, galera, hoje a gente vai falar sobre como startar negócios digitais, né? Na verdade, aqui não vamos fazer uma live falando sobre lançamento e coisas como isso. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é falar sobre quais são os rudimentos, né? O que é o necessário para que você lance produtos digitais, para que você trabalhe no digital de uma forma que você possa ter um rendimento melhor. Então, vamos começar aqui com o Fabrício falando um pouquinho sobre o cenário. Você que trabalha com tecnologia há bastante tempo, fala um pouquinho sobre o cenário que nós temos hoje, o cenário aí do movimento todo digital, nesse mundo todo conectado. Fala um pouquinho.
Exato. A gente escolheu falar sobre um produto digital, um negócio digital, justamente porque estamos num cenário muito diferente do que a gente viveu aqui há anos atrás, né? Hoje a gente tem acesso a informações que antigamente poucos tinham. As pessoas que tinham mais dinheiro ou mais instruídas tinham essa informação. Hoje, um acesso que eu tenho ao conteúdo que um cara de Harvard tem, eu posso ter aqui. Então, atualmente o cenário mudou, todo mundo tem acesso e pequenas empresas estão batendo de frente com grandes empresas. A gente está vendo aí, a gente viu aí, né, o WhatsApp bateu de frente com as operadoras, deu muito problema para as operadoras, né? E uma empresa, o WhatsApp, por exemplo, quando estava com 500 milhões de usuários, tinha só 35 funcionários na época, né? E tem várias outras empresas, por exemplo, o Airbnb bateu de frente com as hotelarias e para o Airbnb ter um novo quarto, ele precisa de um cadastro lá de, sei lá, R$ 30, em um hotel para criar um novo quarto, precisa de alguns milhares de reais. Então, de reais. Então o mundo mudou. Aí tem vários outros, como o YouTube. Hoje em dia, as celebridades são o YouTube. Você não vê mais celebridade em televisão praticamente. No YouTube estão vindo todas as celebridades. Então, atualmente, o negócio digital é o que está fazendo a diferença, né, no mundo. Então, por Agora, isso que deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Pensa para o cara criar um software como o YouTube que você falou aí, uma plataforma como o YouTube. Uhum. Eles têm acesso a alguma linguagem que uma pessoa normal não teria acesso? Não. Tipo assim, Não. Todos têm. Não, exatamente. Né? Por exemplo, eles têm acesso a um servidor de arquivos diferente do que qualquer pessoa teria acesso? Não. Não. Totalmente então, acessível. Como você falou, né? Por isso que tem empresas pequenas performando grandes negócios simplesmente porque tem uma mentalidade de, cara, tá tudo na minha mão, tá tudo aqui. Uma coisa interessante que eu vejo hoje, principalmente na área da tecnologia, eu sou da área da criação, então hoje ainda para criação nós temos os softwares pagos, são caros, tá? Para você fazer uma criação. Por exemplo, todo mundo conhece, né? A gente não está fazendo propaganda aqui. Todo mundo conhece Photoshop, todo mundo fala de Photoshop e tal. Mas Photoshop não é uma coisa de graça, é uma coisa que é cara para você instalar um Photoshop na sua máquina, para você começar a desenhar uma campanha publicitária, vamos dizer assim. Porém, na área da programação, de softwares e tal, existem muitas iniciativas que são free, que são open source, né? Então, assim, hoje quando você fala assim, eu quero programar algo, vamos colocar aqui em Node.js, em JavaScript, são uma pessoa que está começando agora, ele instala na máquina dele e começa a usar, e as grandes empresas estão usando a mesma tecnologia, não é? E a gente vai falar mais para frente, né, na nossa live aqui, sobre que para você começar um negócio digital, você não precisa ter um grande software, uma grande plataforma. Para isso. Exatamente. E no final, né, para quem ficar até o final aí, eu vou indicar 3 livros para quem quer começar. Olha aí, então, reprovei. Para quem quer começar um negócio digital. Então, vamos lá, todo mundo clicando no aviãozinho aí, envia para todo mundo, para os seus amigos aí, para poder entrar aqui, que a gente vai começar o nosso conteúdo nesse exato momento. Bom, primeira coisa que quando a gente está falando sobre um produto, né, que a gente, geralmente, o que a pessoa fala? Eu vou criar uma startup de tal coisa. Já viu falar alguém começar uma ideia falando, quero criar uma startup de tal assunto? Você já viu alguém falando isso? É normal, né? É normal, né? A pessoa sempre, ela começa com a mentalidade de vou criar uma startup de tal coisa. Hoje a gente está aqui para poder desconstruir a história de vou criar uma startup de. A nossa missão aqui é desconstruir essa história de vou criar uma startup de e começar pelo o primeiro aspecto que a gente vai falar. Primeiro falamos sobre o cenário e agora vamos falar sobre a questão do público, tá? Todo grande negócio, ele surge para resolver um problema específico. Então, geralmente, quando a gente fala assim sobre grandes negócios, a gente está falando, o que eles vendem? Eles vendem produtos que resolvem o quê? Uma dor de alguém.
Então, quando nós falamos sobre o Uber, por exemplo, antigamente o Uber ele não inventou corrida de táxi, né? O Uber não inventou corrida de táxi. O Uber ele inventou uma forma inovadora de se locomover do ponto A ao ponto B. Aí ele usou um aplicativo que o cara aperta um botão, o carro chega na hora que o carro chega, a pessoa já sabe o valor, já sabe quanto tempo vai levar para poder chegar, ou seja, sabe várias coisas que foi inovador na questão de pedir um táxi. Da mesma forma, o meusucesso.com, por exemplo, ele não inventou escola de empreendedorismo. Na verdade, ele inventou uma forma inovadora de se ensinar empreendedorismo. Então, quando nós falamos sobre negócios digitais, sobre iniciativas que vão virar grandes empresas, sempre está relacionado a uma dor. Qual dor que esse negócio resolve? Então, antes de pensar agora na era da informação, né? Como o Fábio está falando bem aqui, antes de pensar sobre vou criar uma startup D, nós temos que pensar assim, vou resolver tal problema. E aí vem aquela história. Quem é que sente essa dor? Então, por exemplo, o Flávio Augusto sempre fala assim, ele fala da startup do Pão Quentinho. Ainda não existe, né, uma startup do Pão Quentinho operando no Brasil. Já sabe aquela história de todo dia, 8 horas da manhã, tem um saquinho de pão quentinho lá na sua porta? Ainda não tem ninguém fazendo isso. Mas isso resolveria a dor de quem? Resolveria a dor daquele cara que gosta de comer um pão novinho, mas que ele não quer sair 7h30 da manhã de casa para ir até a padaria para voltar e o pão já está frio, né? E aí, Exato. Então assim... mas se o cara falar assim, cara, agora eu vou criar essa empresa, uma startup aqui para poder vender pão quentinho. Bom, vou primeiro saber se as pessoas sentem essa dor. Aí, na hora que ele descobre a quantidade de pessoas, né, qual que é o tamanho do mercado que compraria uma solução, que é a startup do pão quentinho, aí ele resolve encarar, né? Ele teve a visão, né? Aí ele vai ter a coragem de falar assim, pô, vou encarar isso. E depois ele vai ter o quê? Tem que ter a competência de operar isso da forma mais inovadora, mais rápida, que atenda o público. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar em negócios digitais é a dor de quem que eu estou querendo resolver. Qual que é a dor? Né? Primeiro, qual que é a dor? Depois, quem é que sente essa dor? Então, o que você acha em relação a essa questão de, antes de pensar na startup, pensar em qual dor eu vou resolver? Exato, é empreender e resolver problemas, né? Então, tem uma perguntinha que você falou, para quem que eu estou resolvendo essa dor, né? Eu até coloquei de uma forma diferente, que eu estou melhorando a vida de quem? Tem uma pessoa que está sendo... a vida de quem que está sendo melhorada com minha ideia, né? Com minha empresa. Ou eu estou arrumando alguma coisa que está errado, tem alguma coisa que você percebe que está errado, que você tem a capacidade de resolver. Então, respondendo essas duas perguntas, você já pode criar a sua empresa. Se você vê que tem um problema que está errado e ninguém resolveu ainda, ou se você tem capacidade de melhorar a vida de alguém, então você já pode criar uma empresa. Quando a gente está pensando sobre dor, tem uma questão interessante de se pensar, que é o seguinte, muitas vezes a gente fala sobre eu quero resolver aquela dor e eu quero saber qual que é o público. Agora, muitas vezes, a dor não dói tanto a ponto da pessoa querer comprar aquele produto. Né? Por exemplo, se você tem muita dor de cabeça e você precisa acabar com essa dor de cabeça, você vai longe para buscar um remédio, você paga o preço que a farmácia quer cobrar pelo remédio, você paga. Por quê? Porque, poxa, eu preciso resolver essa dor de cabeça. Agora, por exemplo, se eu tenho aqui um controle, eu tenho um controle na minha mão. Aí eu falo para você, com esse controle aqui, você consegue controlar qualquer aparelho da sua casa, desde o ar-condicionado até a televisão, até tudo da sua casa vai ser resolvido com esse controle aqui. Quanto você acha que vale esse controle? Aí a pessoa fala, acho que um controle bom, né? Vale, acho que uns R$200 esse controle, porque ele controla tudo. Aí você fala, beleza, é isso mesmo, 200. Toma aqui, você compra esse controle. Aí a pessoa ela pode falar assim, que eu não tenho tantos aparelhos assim,
eu não estou com esse dinheiro agora. Então talvez esse controle, por mais que seja inovador, interessante, não tem público para ele ainda. Então, uma das coisas que a gente tem que perceber sobre público é que, às vezes, a gente está até resolvendo a dor de alguém, mas, às vezes, aquela dor não dói tanto que vai fazer a pessoa pagar para poder resolver ela. Exato. Não é o suficiente para a pessoa querer tirar o dinheiro do bolso e querer pagar. Isso é verdade. Exatamente. E aí, como que a gente faz, Fabrício, para poder descobrir se isso daqui vai resolver a dor de alguém que vai fazer a pessoa pagar por isso daqui? Como é que a pessoa faz? Sim, antes de entrar nesse tópico, né, a gente pode perceber problemas e dores em qualquer lugar, na nossa comunidade, na sua faculdade, na sua igreja, no meio que você convive, você pode perceber problemas que podem ser resolvidos. Mas, como a gente já falou antes, a gente não precisa criar um grande produto, uma grande plataforma para a gente resolver isso. A gente pode começar primeiro validando essa ideia, né? A gente teve a ideia. Primeiro, é importante a gente frisar que ideia não vale nada. Verdade. Né? Ideia não vale nada, antes da gente começar falando, porque você pode ter uma ideia, mas se você tiver só com a ideia e não estiver executando, então, por exemplo, o aplicativo das embaixadas que a gente criou, depois que foi colocado lá, muita gente veio me falar que já teve essa ideia. Ah, não tive essa ideia, quase que eu criei. Muita gente chegou para mim e falou isso. Quase que eu criei o aplicativo. Nossa, a gente teve essa ideia. Mas ideia sem executar não vale nada. Então, antes de começar a executar, você precisa também validar essa ideia. Validar para ver se as pessoas realmente sentem essa dor que você acha, se esse problema existe e se elas pagam por esse produto. Então, a gente vai começar validando. Primeiramente, a gente vai começar validando. Pode perguntar. Quais são as formas hoje que são mais apropriadas para se validar um produto? E se tem algum case que você conhece de validação que levou a um produto grande depois? Sim, exatamente. Por exemplo, a gente teve, né, vou falar aqui de dois casos, né? Um deles é o Easy Taxi, que é do Taz Gomes. Ele tem um aplicativo como o Uber mesmo, só que é exclusivo para táxi, onde você pode pedir transporte através do aplicativo. O que ele fez primeiro? Antes de fazer o aplicativo, ele criou uma página na internet simples, onde a pessoa digitava o nome, e-mail, endereço, telefone, e a pessoa vai lá, enviava o formulário, e esse formulário ia para o e-mail dele. Ele via o formulário dessas pessoas e ligava para os táxis, e os táxis iam até a PG. Ele não tinha uma plataforma, ele não tinha um aplicativo pronto. Ele só tinha uma página, um formulário básico na internet para saber se as pessoas realmente se interessariam em pedir o táxi através de um site ou de um aplicativo. Entendeu? E tem um outro exemplo também que eu gostaria de citar. Eu lembro até que o Pedro Van Garten falou sobre isso, né? De um rapaz que estava querendo validar se as pessoas realmente queriam um aplicativo de delivery de produtos de supermercado. O que o cara fez? Ele foi nas casas, bateu a campainha e falou: olha, você gostaria que eu fizesse uma compra para você e te entregaria na casa por R$10? Se as pessoas falavam: beleza, eu quero, toma R$10. Comprava, levava as cestas para casa da pessoa. Pronto, a pessoa está querendo que os produtos cheguem na casa dela. Ela pagaria por um aplicativo para fazer isso. Dois exemplos assim, básicos assim, de validação sem precisar gastar praticamente nada. Sim. E aí depois que você validou, por exemplo, você percebeu que de 200 pessoas que a pessoa procurou para perguntar: você me pagaria R$10 para eu poder ir lá no mercado, fazer sua compra e trazer na sua casa? De 200 pessoas, sei lá, 110 falaram assim: não, pago R$10, toma aqui a listinha, vai lá e compra. Isso está provado que o modelo está validado, não é verdade? Exatamente, está validado. Aí depois disso, o cara já cria o software com tudo que o mercado tem para poder atender essa pessoa, ou ele vai criar o quê? Ele vai precisar de quê para poder começar o negócio dele digital nessa área, por exemplo, que você falou, de buscar coisas no mercado? Depois disso, a pessoa pode criar
MVP, né? O que se chama de MVP, que é o produto mínimo viável. O que é o mínimo de que você pode entregar de valor para o seu cliente, né? Do seu que você pode entregar valor para o seu cliente. Ou seja, você vai pegar aquilo que vai realmente gerar valor para o seu cliente, vai colocar no seu produto mínimo, né? Funcionando de forma mínima, o mais básico possível, mas que esteja funcionando, que esteja gerando valor, né? E você vai entregar para o seu cliente e a partir daí o cliente vai dando feedback para você e você vai melhorando constantemente, sem precisar fazer uma plataforma gigante, um software para isso, um e-commerce completo, entendeu? Uhum. Essa é a forma que as principais startups estão olhando hoje. Entendi. Galera, deixa eu só pegar um feedback de vocês. Como que tá a live? Tá travando? Tá falhando? Entendido? Então, tá entendido. Um exemplo é, por exemplo, um carro, né? Galera, eu acho que a conexão do Fabrício tá travando aqui. Fabrício, sai e entra de novo que acho que vai ficar bom. Desliga o Hangout aí, sai e entra de novo e a gente vai voltando aqui. Isso, ele saiu, aí agora ele vai entrar novamente, galera, só para poder voltar, porque às vezes conexão, vocês sabem que acontece isso, né? Mas a gente volta agora com ele, ele ia sair, ia voltar. Obrigado, galera. Vocês estão enviando para os seus amigos aí. Vocês estão enviando para os seus amigos a live e a galera está entrando. Então, muito obrigado aí por estar com a gente aí, por essa parceria aí. Muito bacana, muito legal mesmo. Muito bom estar com vocês. Fabrício voltou. Como é que tá aí, Fabrício? Fabrição tá... E aí, tá me ouvindo direitinho? Onde é que parei? Tá. Ainda deve estar travando um pouquinho, mas eu já estou conseguindo te ouvir. Agora vai ficar normal. Beleza? Beleza. O MVP, então... Tá, então beleza. Então, galera, essa questão que o Fabrício estava explicando muito bem aqui, é essa história de, primeiro, você valida se as pessoas sentem aquela dor, qual é a quantidade de pessoas que sentem essa dor, para depois você criar um produto, ainda não um produto completo, mas que você já consiga entregar uma solução pequena, mas que já possa trazer um caixa para dentro da empresa, trazer pessoas que se interessam para poder comprar essa ideia. Então, essa aí é a coisa básica, tá? De você primeiro validar o produto e depois você criar um MVP. MVP, falando novamente aqui, o que é um MVP? Ele é um mínimo produto viável. Então, assim, é aquele produto mínimo que vai fazer com que mostre que a sua ideia pode ser vendida, que as pessoas podem comprar, e então esse é o MVP. Bom, mandar o link da live não, tem que entrar, tem uma pergunta aqui, mas não é digital, não me mandaram aqui, me mandaram aqui do lado. É pelo Instagram oficial, galera, Instagram oficial, embaixadas.gv. Se você entrar no Instagram oficial, embaixadas.gv, você vai conseguir ver a live. Então, beleza. Tá? A gente falou aqui que estava tendo embaixada, a galera está aqui. Bom, então agora, galera, o que eu vou fazer? A gente vai falar, o Fabrício está se organizando ali para chegar mais perto do modem, né, Fabrício? 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 Sim. Eu vou conseguindo me escutar sair, agora, né? desconectar e entrar de novo, tá? Tá bom, então. Enquanto isso, eu vou responder uma pergunta aqui. Como saber qual MVP é para o meu negócio? Quem perguntou foi a Janes.
Bom, qual é o MVP para o seu negócio? Primeiro eu tenho que saber qual que é o seu negócio. Aí eu vou acabar fazendo aquela rapidinha do Flávio. Sabe que o Flávio agora está respondendo as perguntas rápidas, né? E aí, qual que é uma ideia para sei lá, um restaurante? Qual é a ideia para um co-work e tal? Como esse que eu estou aqui. Então, assim, o Flávio está respondendo. Então, assim, primeiro tem que saber sobre qual que é o produto que você vende. Antes de pensar no MVP, pensa no seguinte, de quem eu vou resolver a dor e qual que é a dor. Porque quando você vai para a dor mesmo, de fato, aí você consegue saber qual que é, que tipo de MVP você pode criar para poder resolver essa dor. Se você pensa na dor, você consegue pensar no modelo de negócio, no modelo de MVP para poder testar. Tá? Eu não sei qual que é o seu produto, mas se você pensar qual que é a dor que o seu produto resolve, facilmente a gente consegue aí entender qual que é um tipo de MVP. Tá bom? Fabrício, agora? Voltou? Pronto, eu acho que vai mais um pouco. Tá com um delayzinho, mas a gente onde é a que a gente gente vai parou? indo. Vai dar certo. Então, galera, agora a gente vai falar sobre estratégias de crescimento. Bom, vamos supor que você já descobriu qual que é a dor que você quer resolver, quem é que sente essa dor. Com o MVP, você descobriu se aquela pessoa que sente a dor, ela vai conseguir te pagar para você resolver a dor dela. Beleza, já está estabelecido aí um produto que as pessoas podem comprar. E agora, como criar estratégias de crescimento? Tá? Como fazer com que as pessoas, com que esse produto seu cresça? Então, eu vou falar para vocês um negócio. Um belo dia, uma empresa criou uma plataforma onde as pessoas podiam mandar e-mail uns para as outras. Então, era uma plataforma que qual que era o diferencial dessa plataforma? Ela conseguia gerenciar, né, guardar uma quantidade de e-mails absurda. Tá? É o Gmail. Tá? O Gmail é um produto do Google, que era o e-mail. Quando eles criaram o Gmail, falavam assim, nunca mais você vai precisar de deletar e-mails, porque o nosso espaço de armazenamento é tão grande, mas tão grande, que você não precisa mais deletar. Você pode usar o nosso Gmail, que você vai conseguir ter muitos e-mails lá dentro sem precisar de deletar nada. Bom, vocês podem ver que naquela época alguém podia sentir a dor de ter que ficar limpando a caixa de e-mail o tempo todo, porque o servidor de e-mail não aguentava. E aí, o que o Gmail fez? Criou essa plataforma que resolvia essa dor. Beleza, tudo certo. Agora, como escalar isso? Como fazer com que muito mais pessoas tenham acesso ao Gmail? Eles criaram uma estratégia gamificada, que era o seguinte, o Gmail é muito bom, mas não é para todo mundo. O Gmail é muito bom, mas é só para quem tem um convite. Então, você que conseguia ter um Gmail, você podia convidar pessoas para poder ter um Gmail também. Isso aconteceu com o Gmail, isso aconteceu com o Facebook no começo, tá? Então, o que você tinha que fazer? Para ter o Gmail, você tinha que encontrar alguém que tinha Gmail para poder falar, manda um convite para mim, porque eu quero ter esse e-mail também. Gente, o Fabrício ainda está lutando ali com a internet dele, mas vocês estão me escutando, né? Me dá um ok aqui se estão me escutando. Esperando só um ok, um feedbackzinho de alguém. Tá chegando o feedback. Bom, vamos lá. Continuando. Então, galera, o Gmail ele criou uma estratégia gamificada para poder fazer com que o produto dele se espalhasse no mundo inteiro, né? O mundo inteiro começou a usar o Gmail, por quê? Porque tinha essa questão da escassez, né? Nossa, eu quero muito e tal. Com isso, eles fizeram com que o produto Gmail se escalasse e todo usada lá no começo. Então, o nome dessa estratégia aí é uma estratégia de growth. No mercado digital, no mercado de negócios, vocês vão escutar falando sobre estratégias de growth. O que eu posso fazer para poder ter um crescimento?
Geralmente, as empresas elas têm um crescimento linear, né? Ela vai crescendo devagarzinho, devagarzinho. Agora, quando você cria... Deixa eu colocar o Fabrício de novo aqui, galera. Vamos tentando. A live é comigo e com o Fabrício. Ele vai ter que aparecer aqui. Então, ó, como é que funciona? Geralmente, uma estratégia de crescimento de uma empresa, ela é uma estratégia linear, ela vai crescendo ali 10, 15, 20% e tal. Agora, existem algumas empresas, Fabrício, acho que agora está tempo real com a gente, né? Espero que sim. Aí, desligou tudo e deixou só o celular, né? Cara, eu tirei a capa e melhorou. Mas vai lá. Ah, bom. Essa capa aí é o quê? O capacete do Magneto? É o capacete do Magneto. Então, estou falando aqui sobre a estratégia de crescimento, né? Então, ó, as empresas que têm um crescimento que é linear, né? Que é um crescimento, assim, vamos dizer, que é muito natural, ele vai crescendo de pouquinho em pouquinho. As empresas que têm estratégia de growth, o que ela fez? Ela tem um crescimento meio que assim, ó, ela é como se fosse um caça, aquele raptor, que ele sai do ponto zero e sobe dessa forma aqui. Então, que eles chamam de J-curve, né? Que é a curva J, que é essas empresas que têm esse crescimento gigantesco. Então, o Gmail ele usou essa estratégia de gamificação para quê? Para poder fazer as pessoas terem vontade de ter Gmail e crescer. Beleza. O MSN, falando sobre o e-mail já da Microsoft lá, o pessoal do MSN, eles também tinham esse problema de fazer com que a base deles crescessem. Então, uma das formas que eles acharam para poder ter um crescimento gigantesco, eles colocaram assim, no final de todos os e-mails que as pessoas mandavam, tinha assim, ó, esse e-mail foi enviado pelo Hotmail. Acesse o Hotmail e mande um e-mail também que você vai gostar demais e tal. Então... Ô, Ângelo. Oi. Eles colocaram uma frasezinha assim, PS, eu te amo, crie um e-mail grátis no Hotmail. Nossa, olha aí. Olha aí. Desse jeito. E aí, o que acontece? Automaticamente, as pessoas falavam assim, nossa, eu vou dar uma olhada aqui, o que é esse e-mail aqui, clica lá, entra e começa a usar, e eles tiveram um crescimento. A Tati está falando que o Tinder também usou estratégia de growth. E geralmente eles usam o quê? Escassez e gamificação, né? Quem chegar primeiro bebe água mais limpa, né? Uma parada assim. E isso não vale só para produtos digitais. Por exemplo, lá no início, para quem assistiu o filme, o McDonald's utilizou aquelas dois círculos amarelos assim nas estradas grandões para chamar a atenção dos seus clientes quando passavam na estrada, na cidade. Tem aquele símbolo do McDonald's enorme na cidade, entendeu? Lá no alto. Isso é uma estratégia também. Com certeza, com certeza. Tem muitas empresas, por exemplo, tem uma estratégia, gente, que essa estratégia de convidar pessoas, ela é chamada de Member Get Member, né? Dentro da gamificação, ela é chamada de Member Get Member. Cara, tem muita gente que tem uma estratégia de crescimento parecida. Eu vou dizer para vocês, tem escolas, por exemplo, que elas dão desconto para os amigos dos alunos, por exemplo. Então eu entro na escola, me cadastrei lá, agora eu sou aluno da escola. Para eu ter desconto na minha mensalidade, eu indico alunos ali para essa escola. Aqueles alunos que forem convertendo, eu vou tendo desconto. Ou seja, eu vou através de uma estratégia de Member Get Member, a escola consegue ter uma J-curve ali, ter um crescimento muito, muito grande por conta de uma estratégia de crescimento. Então, o que acontece? Beleza, vamos recapitular aqui rapidamente. O que eu tinha quando eu comecei? O que eu tinha quando eu comecei era, eu tenho uma ideia. Essa ideia, ela pode resolver a dor de alguém. Eu acredito que vai resolver a dor de uma pessoa. Eu vou buscar quem é que sente essa dor. Depois, com o MVP, eu vou saber se a pessoa me paga para eu poder resolver a dor dela. Não é? Aí depois que eu já percebi que eu resolvo a dor de alguém, eu vou criar uma estratégia de crescimento. Né? Exato. Você lembra aí, você falou sobre o case do Easy Tax, né? Você leu o livro e tal. Uhum. Quais foram as estratégias de crescimento que eles usaram? Cara, tem uma estratégia de crescimento deles que não é muito...
não é muito legal de se falar assim em público, né? Eles colocaram para os taxistas poderem pegar o celular e usarem o aplicativo. No início, os taxistas estavam muito resistentes, né, a usar o aplicativo. Na Então, verdade, ele fez uma... só para deixar, na verdade, a primeira barreira de crescimento que ele teve é que os taxistas não usavam smartphones, eles usavam aqueles telefones que era o tijolão que só servia para ligar. Exato. E aí, na cabeça dele, ele falou, como eu posso fazer essa galera usar smartphone? Aí ele teve a brilhante ideia de falar assim, cara, eu posso falar para os caras que com o smartphone ele consegue ver vídeos. Tanto vídeos de coisas lícitas, assim, abertas, quanto os Xtube da vida e coisas como isso, né? E aí, ele começou a falar para o taxista assim, ó, se você tiver um telefone smartphone, você vai conseguir ver esses vídeos aqui. Aí, os taxistas começaram a comprar smartphone, ele facilitou, teve alguma forma de... Ele facilitou os caras acessos, comprar. Como é que foi? Exatamente, né? Ele teve um acesso a uma loja em que um grande número de pessoas comprasse o smartphone, teriam um desconto com eles, eu acredito que seriam uns 10%. Né? E por ter acesso a tecnologias e vídeos, né, sem explicitar muitas coisas aqui, o pessoal se interessou e foi e comprou os smartphones e ele fez uma conexão com alguns vídeos lá nesses smartphones em que os taxistas só conseguiriam acessar os vídeos se tivesse com o EasyTax ligado. Sério, não acredito não. Essa aí eu não sabia não. Exato. Sério. E aí ele só conseguiu... conseguia acessar se o EasyTax tivesse ligado. E aí ele conseguiu que os taxistas ficassem logados no EasyTax e rodando com o EasyTax logado. Bom, e as chamadas foram aparecendo e eles cresceram. Foi uma estratégia de crescimento que ele usou. Então, assim, bom, a gente já viu aí que existem formas que você usa inteligência, gamificação, para fazer com que o seu produto bombe, né? O negócio aconteça, né? E aí, galera, aí é onde entra só depois que você descobriu qual que é a dor. Quem sente a dor. Se quem sente a dor se paga para poder resolver a dor. Depois que você tem uma estratégia de crescimento, aí sim você tem uma startup. E ainda assim é o seguinte, essa startup, ela só é startup se ela for escalável e repetível. Explica para mim um pouquinho do que seria o startup escalável e repetível, o Fabrício. Pois é, se a sua empresa consegue aumentar, né, crescer, sem você precisar de aumentar o número de funcionários, sem você precisar gastar muito com isso, a sua empresa já começa a ser escalável e você já começa a virar uma startup. Entendeu? Então, por isso que a gente também está focando em produtos digitais. Que em produtos digitais, fazer produtos escaláveis e negócios escaláveis é 100% possível. O Flávio fala que ele só investe em negócios que têm escala. Então, quando ele fala que só investe em negócios que têm escalas, ele está falando, por exemplo, ali do modelo do meusucesso.com, ele é um modelo escalável, porque o conteúdo está lá dentro, o servidor está montado, já está toda a estratégia de entrar pessoas lá dentro, ou seja, para ele adquirir 10 novos clientes, 100 novos clientes, 10 mil, 50 mil novos clientes, ele não precisa aumentar em nada a estrutura do Meu Sucesso, porque o servidor já está ali, o servidor está pronto para... uma redundância, né? Por exemplo, o servidor que está, por exemplo, no meusucesso.com hoje, ou o Facebook, ou qualquer outra plataforma, o próprio aplicativo das embaixadas, por exemplo, é um servidor que ele aguenta 3, 4, 5, 10 vezes a demanda que você está usando ali. Então, para você escalar um produto igual o meusucesso.com, igual o Facebook, você não precisa de nada, você já está montado. As pessoas, em um dia, você pode ter 50 mil clientes a mais, que não vai ter diferença nenhuma. Isso aí é um modelo de escalabilidade? Exatamente. Por exemplo, o Uber para ter mais 10 carros, ele não precisa comprar mais 10 carros. Ele só precisa ter mais 10 carros, ele só precisa ter mais 10 pessoas que têm carros registrados na plataforma. O Airbnb, para ter mais 50 quartos, não precisa comprar, não precisa criar, construir 50 quartos.
Só ter 50 quartos cadastrados na plataforma. Você trouxe um dado aí que para o Airbnb ter um cliente, um quarto a mais, ele gasta o quê? R$ 30, né? Que seria de licenças e... eu estou falando um preço aproximado, né? Eu não sei muito, mas eu acredito que é $5 nos Estados Unidos, deve ser aproximadamente isso aqui. Que é uma licença, alguma coisa ou outra que vai ter, ou seja, o custo é muito baixo para poder ele colocar um cliente a mais, né? E aí, agora, para um hotel colocar um quarto a mais, ele vai gastar muito mais dinheiro, não é verdade? Exatamente. Gente, exatamente. Então, olhando para aqui, para essa, como startar negócios digitais, se você anotou, se você pegou aí uma caneta para poder ver todos esses passos, você percebe que você pode ter uma startup, sim. Uma startup, ela só é startup se ela for escalável e repetível. Bom, aí você pode perguntar assim, não, mas uma escola de inglês igual ao WhatsApp. Para eu ter mais alunos, eu tenho que aumentar o tamanho da escola. Mas o negócio, o core business da WhatsApp é franquia. Franquia, o que ele está vendendo? Ele vende know-how. Então, quando você adquire um know-how muito grande sobre alguma coisa, você pode criar uma forma de vender esse seu know-how. E a partir do momento que você é dono dessa ideia, você pode ter mais pessoas falando, eu quero abrir uma escola aqui, eu quero abrir uma escola em outro lugar. Ou seja, você vai vender o seu know-how, e aí esse produto que é o know-how, ele é escalável e repetível, não é verdade? Exatamente, fechou. Agora me fala uma coisa, falando sobre escalável e repetível, me fala um pouquinho sobre como que foi o processo de criação do aplicativo das embaixadas, tá? Como que foi o teste, né, o MVP e tal, e como que foi a validação e como que está sendo esse MVP, que é esse produto que você está colocando e ajustando ali as engrenagens para ele ser um aplicativo incrível, que todo mundo vai ter e que vai ser um grande diferencial dentro do nosso movimento. Fala um pouquinho para a gente aí. Pois é, o aplicativo das embaixadas, eu tive essa ideia no ano passado. Eu sou líder da embaixada aqui de Patinga já desde 2017 e a gente se conecta, né? Os membros das embaixadas se conectam através do WhatsApp, dos grupos e tudo mais. Mas já está validado na forma de que a gente já quer se conectar, né? Isso aí já está provado. A gente já quer se conectar, a gente tem nossos encontros presenciais, a gente as embaixadas já movimentam o Brasil inteiro. Aí eu pensei, que tal um aplicativo, então, que conectasse todas essas pessoas do Brasil, né? Não só nas comunidades locais, em que elas possam agendar, colocar suas fotos das embaixadas, agendar seus encontros e ter vários recursos que possam auxiliar mesmo nos encontros e em todo o processo das embaixadas. Beleza, começamos a desenvolver, a gente desenvolveu o básico ainda, né? Tem muita coisa para melhorar, mas a gente já desenvolveu o básico e colocou para a galera usar, e o pessoal já está utilizando, né? A gente já está corrigindo algumas coisas que precisam ser corrigidas, e foi isso mesmo, a gente não desenvolveu um grande aplicativo com grandes recursos, porque ia demorar bastante para a gente fazer isso, né? Qual que é a ideia? Desenvolver o básico e já colocar para a galera testar, e validando, e a própria embaixada vai desenvolvendo o aplicativo junto. Os próprios membros das embaixadas vão desenvolvendo juntos. Vão validando, vão testando, vão experimentando. Ou seja, existia uma vontade de se conectar. Vamos dizer que essa vontade de se conectar se transformou nas embaixadas, que acontece hoje em todo o Brasil. Nós temos aí mais de 200 embaixadas se reunindo. Então, a gente já sabe que existe essa vontade de se conectar. Aí, depois que tem a embaixada, que ela está acontecendo, vem uma plataforma que ela não serve para poder tirar essa conexão presencial, mas ela serve para poder potencializar essa conexão presencial, não é? Foi isso que você falou. Exatamente. Foi isso que você falou nesse vídeo. Isso. Não é para substituir o relacionamento offline. Isso aí vai continuar existindo. Até porque, para a pessoa estar no aplicativo, ela precisa participar dos encontros presenciais das embaixadas. Quem não participar dos encontros presenciais não vai ter acesso ao aplicativo. Sabe o que o Fabrício está fazendo? Ele está tirando a vaga. Você está tirando a vaga. Você está falando, não é para todo mundo, tá? Para eu resolver, isso aqui, você tem que estar engajado. A gente está aprendendo. Tem que estar engajado. Sabe o que é isso? O nome disso é DNA-GV. Aí, o Felipe acabou de falar. É isso, o DNA-GV que está sendo gerado em todo o movimento
do Geração de Valor, a gente está expressando ele através de todas essas ações. A gente está caminhando para o final da nossa live aqui. É muito bom estar com vocês. Eu queria abrir para 3 perguntinhas aqui, para poder a gente fechar com chave de ouro, dar oportunidade para a galera. Eu vou abrir para 3 perguntinhas aqui. Pode perguntar que a gente... a gente vai, na medida do possível, responder as perguntas aqui. Deixa a galera se organizar aí para poder fazer pergunta. Enquanto isso, eu já vou agradecendo a todo mundo que assistiu essa live. Volto a dizer que todas as quintas-feiras... ela disse que parou, mas voltou, né, galera? Voltou aí, né? Fala para mim. E eu voltei também? Não, eu tô aqui também? Eu tô contigo aqui. Nós dois estamos aqui. Bom, o que acontece? Quando vai liberar o aplicativo para iOS? Manda bala aí, Fabrício. Sim, o aplicativo para iOS, eu não queria falar isso, mas já está liberado, mas a gente tem uma atualização para fazer ainda, então eu espero que vocês aguardem até a segunda-feira, que vocês já vão estar com o aplicativo na mão para poder baixar e funciona 100%. E já está liberado, só que tem alguns bugs ainda que precisam ser corrigidos, né? Entendi. Então segunda-feira, vocês já podem ter o aplicativo rodando fino. Legal, bom demais. Aí, ela já bateu palma, é isso aí. Galera, continuando aqui, eu quero agradecer todos vocês que entraram na live. Falar para vocês o seguinte, na hora que terminar a live, vai lá na última foto que a gente postou, que é a foto da live aqui, dá um oi lá, fala alguma coisa, fala se você gostou. Quero convidar vocês para a próxima, né? Me ajuda aí, galera. A galera, os GVs que estão aí, me fala aí de quem que vai ser a próxima live, tá? Porque eu não estou com a minha colinha aberta aqui. Já me falem aqui para eu poder divulgar antes da gente fechar. Toda quinta-feira, 21 horas, galera, a gente está com essa missão... 21h30. De 21h30, exatamente. A gente está com essa missão de fazer uma live. A gente tem metas, a gente quer bater aí pelo menos 100 pessoas assistindo a live. A gente agradece vocês que estão aqui com a gente. E aquele negócio, a gente está começando de pequenininho, como a gente falou, é um negócio digital. A gente está começando um pouquinho, mas muito motivado, com muita garra, para poder fazer esse negócio acontecer. Exato, eu também agradeço também todo mundo que estava aqui com a gente. Me desculpa aí algumas vezes que eu caí. Acredito que é porque eu sou cruzeirense, então eu caí algumas vezes, mas tô de volta. Cara... Tô de volta e é isso aí. Oh, meu Deus do céu. Tá bom, cruzeirense. Galera, me manda uma colinha aí para saber quem é que é a próxima live aqui, por favor. Galera GV que tá online aí. E aí, galera, é o seguinte, a live vai ficar gravada, tá? Para você mandar para as pessoas, para que elas possam ver o que aconteceu aqui na live e que elas se sintam motivadas a estar com a gente aqui na próxima. A gente vai divulgar já logo depois. Hoje eu estou fazendo um compromisso que eu já vou fazer uma divulgação da próxima live hoje ainda, tá? Hoje ainda eu vou colocar uma divulgação da próxima live, de quem que vai estar. Eu ainda não vou falar, talvez, sobre o tema, né? Porque o tema ainda vai ser divulgado. Mas você pode ficar de olho lá nos stories desse Instagram aqui, que a gente vai estar falando quem que vai estar na próxima live. E aí, se organizem para estar com a gente. Ali, ó, Aline e Charles. Então, eu vou ver se a Aline e Charles já tem um tema. Se tiver o tema, já vou colocar o tema. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar aqui nos stories desse Instagram que eles dois vão estar com a gente na próxima live, na próxima quinta-feira, 21h30. Então, suas considerações finais aí, meu amigo Fabrício, obrigado, muito bom estar com você aqui. Pois é, cara, não foi muito bom. Igual eu falei, apesar dos pormenores aí, foi muito bom participar com você dessa live, foi bastante agregador, né? Pra gente aí. E vocês podem sugerir também temas para as próximas lives também, que a gente faz aqui. Tá ok? Muito obrigado pela participação de todos aí também. Boa noite. Procure uma embaixada para vocês participar.
porque esse movimento aqui vai crescer bastante, vai gerar muito valor na vida das pessoas. E aquele negócio, quando a gente participa do Embaixada, a gente não está só querendo algo para nós, a gente gera muita coisa na vida das outras pessoas também, isso é muito importante. Então, boa noite e até a próxima, galera. Valeu! Valeu!